Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica. Capítulo 8, exercício número 10. Vamos ao enunciado. Determine uma equação de cada um dos planos tangentes à superfície esférica. x² mais y² mais z² menos 2x menos 4y menos 6z mais 5 igual a 0. Nos pontos A e B da mesma, sendo AB uma corda contida na reta x menos 1 dividido por menos 1 igual y menos 2 dividido por 2 igual a z dividido por 3. Bom, então o objetivo aí do exercício é achar a equação de planos tangentes. São dois, um que está no ponto A e um no ponto B, sendo que esse ponto A e esse B estão aí na superfície esférica. Para fazer a resolução, vamos fazer a representação dessa superfície esférica. E para fazer a representação dessa superfície esférica, vamos colocar essa equação que está na equação geral na forma reduzida. Então, vamos juntar os termos aqui aí de mesma variáveis. Então, colocar entre parênteses aqui o x² menos 2x, aí mais, colocando aí os termos da variável y, temos y² menos 4y, mais, pegando os termos aí da variável z, z² menos 6z. Isso igual o que é constante, que aqui é o mais 5, vai para o outro lado como menos 5, para colocar aí na forma reduzida. Então, aqui a gente vai completar o quadrado perfeito. Então, mantém a variável que é o x, mantém o sinal, divide esse valor aqui por 2, fica 1, e eleva ao quadrado. Isso aqui seria o quadrado perfeito. O quadrado do primeiro x² é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2x. Aí vai ficar mais 1 ao quadrado. Então, como tem mais 1 ao quadrado, para ficar igual em cima, subtrai menos 1. Aqui é a mesma coisa, mais, mantém a variável y, menos, divide o valor por 2, dá 2, eleva ao quadrado. Aí, quadrado do primeiro, y², 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 4, mais o segundo ao quadrado, mais 4. Então, subtrai o menos 4. Mas, aqui é a mesma coisa, a variável z, mantém o sinal, divide o valor por 2, 3, eleva ao quadrado. Então, vamos z² menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 6, mais o segundo vai dar mais 9. Então, subtrai menos 9. Isso é igual a menos 5. Aí, simplificando, aqui o menos 1 com menos 4 dá menos 5. Simplifica com menos 5 do outro lado, aqui fica o zero. Então, a gente tem aí a equação x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, mais z menos 3 ao quadrado, e esse 9 passa para lá, né, esse menos 9, como mais 9. Então, essa é a equação reduzida da esfera. E aí a gente pode aí identificar o centro dessa superfície esférica, que vai ser coordenada para o x, para zerar esse termo, 1 para o x. Para o y, para zerar esse termo, 2. E para o z, para zerar esse termo, 3. Então, esse é onde o centro aí da superfície esférica. E o raio, tira a raiz quadrada ali da constante. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, temos aí uma superfície esférica de centro 1, 2, 3, de raio 3. Para facilitar o entendimento aí do exercício, vamos fazer a representação da superfície esférica. Então, representando aí, vamos ter o eixo vertical Z, o eixo aí Y na horizontal, e o eixo representando saindo da lousa vai ser o X. Então, X, Y e Z. Aí vamos marcar onde está o centro, que é 1 unidade para o X. Vou vir aqui e marcar 1 unidade para o X.
2 unidades para o Y. 2 unidades aí para o Y, tá? E temos ainda 3 unidades, fazendo aqui um tracejado para fazer a localização. Aqui a paralela, tá? E 3 unidades em Z. Então, a partir desse ponto, sobe 3 unidades aí em Z. Aqui seria 3 unidades. Aqui é onde está o centro da superfície esférica. A partir do centro da superfície esférica, a gente vai traçar aí o raio, que são 3 unidades para cada lado. Começando aqui pelo X, ó. A gente põe aqui no centro, aí põe paralelo ao eixo X, tá? Aí vamos traçar aqui, ó, 3 unidades para frente, 3 unidades ali para trás, tá? Então, em relação ao X, ó, 3 unidades para frente, a gente vai ter aí o valor aqui 4, e a partir de 3 unidades para trás, a gente vai ter lá o menos 2. Em relação a Y, a gente vai marcar 3 unidades aí para trás e 3 unidades para frente, tá? Em relação ao eixo, a gente vai ter 3 unidades para frente, mais 5. 3 unidades para trás no eixo, vai ficar em menos 1, tá? Em relação ao Z, 3 unidades para cima, 3 unidades para baixo. Aí temos aqui que vai ficar exatamente no plano XY, que é Z igual a 0. E aqui 3 unidades para cima, vai ficar em Z aí igual a 6, tá? Aqui, esse ponto aqui, essa extremidade, ó, a gente desce até o plano XY e traça aqui. Essa aqui é a mesma condição, ó, 3 unidades até o plano XY e leva até ali 1. Essa extremidade é a mesma coisa, 3, leva até ali a condição do X. Se quiser trazer essa aqui também, tá? Que são as localizações aí dos pontos, tá? Ficar bem esboçado para visualizar. Então, com essas marcações, a gente pode traçar aí a superfície, ó. Vou pegar esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Vou traçar aqui uma circunferência nesse plano aqui. A gente ter aqui. Aí agora eu vou pegar esse ponto aqui, paralelo ao plano XY, lá atrás e aqui. E agora aqui, paralelo ao plano YZ.
e complementando aí aonde tangencia, para fechar, né, os pontos onde as circunferências não fecharam, para a gente ter a superfície esférica. Então, essa aqui, tá, passando aí a camada, a gente tem aí a condição. Então, essa é a superfície esférica, tá? Tá esboçada. Agora, a gente quer encontrar, tá, os pontos A e B sobre essa superfície esférica, né? Para poder aí saber aonde a gente vai ter que escrever a equação dos planos tangentes. A gente sabe que esse A e B, eles estão também aí na corda, né, que está contida na reta. Então, vamos falar aí da reta, tá? A reta tá na forma aí simétrica, né? Essa equação aqui é a equação simétrica da reta. Ou seja, eu vou transformar ela na paramétrica, igualando a um parâmetro e isolando aí cada variável. Então, isolando a variável x, a gente vai ficar com x igual. O menos 1 multiplica o t e o menos 1 passa somando. Então, fica 1, aí menos t. Isolando o y, a gente vai ter o 2 multiplica o t e o menos 2 passa somando. Então, fica mais 2 e mais 2t. E isolando o z, aqui o 3 passa multiplicando o t e não tem mais nada ali. Então, 3t. Sendo que esse t aí é um valor qualquer pertencente aos reais, tá? Então, dessa equação aí, da reta, né, a gente tem duas informações para tirar. Um ponto, né, as coordenadas do ponto é quem está sozinho na equação paramétrica. Então, as coordenadas do ponto seria 1, 2 para o y e para o z não tem nada, 0. E a gente tira a informação de um vetor, o vetor diretor da reta, tá? Chamando aí essa reta de uma reta R. O vetor diretor é as coordenadas de quem acompanha o parâmetro. Então, é menos 1 para o x, é 2 aí para o y e 3 para o z. Então, a gente pode, a partir agora dessas condições, traçar essa reta aí no nosso aqui esquema, tá? O ponto 1, 2 e 0 é coordenada 1 para o x, coordenada 2 para o y e 0 para o z, ó. Esse ponto exatamente está em um ponto onde tangencia, né, aí a nossa superfície, ó. A gente tem que o centro está em 1 e 2 e o raio é 3, aqui bate exatamente em z igual a 0. Esse ponto é o ponto R, né, que tem coordenadas aí de 1, 2 e 0, tá? Que vai aí ser um próprio ponto, A ou B, tá? A gente pode colocar aí como sendo o ponto A, por exemplo. E a partir do vetor R, a gente pode traçar a direção da reta R, ó. Quais as coordenadas de R? Menos 1, 2 e 3. Então, a partir do ponto R, menos 1. Aí, menos 1 em X, eu paro aqui. Aí, ando 2 em Y. Andando 2 em Y, eu venho até o 4, né? Aqui. E depois, andando mais 3 em Z, mais 3 em Z, eu venho até esse ponto aqui, ó, que tá lá dentro da esfera, mas ele já me dá a direção da reta, ó. A reta R, que eu chamei de R, né, passa por aqui. Essa reta R, onde a gente tem aqui, desse ponto R até esse ponto aqui, é o vetor diretor da reta, que é o vetor que eu chamei de Rzinho. E a gente tem que intercepta aqui, que a gente já descobriu que vai ser o A, e vai interceptar aqui nesse outro ponto,
que a gente vai saber que é o ponto B, tá? Então, a gente precisa agora, para poder escrever as equações do plano tangente nesse ponto A e nesse ponto B, que a gente localizou, encontrar as coordenadas desse ponto. O do A a gente já sabe que vai ser 1, 2 e 0. O B a gente não sabe, mas a gente sabe que a gente tem que a reta R tem intersecção com a superfície esférica. Então, vamos fazer a intersecção aí da superfície, tá? Superfície com a reta. Então, a gente tem que as equações aqui da reta x, y e z tem que satisfazer a equação da superfície. Então, a gente vai poder escrever, ó, substituindo. Quem é o x? O x é 1 menos t. Então, a gente pode escrever 1 menos t, aí vai ficar menos 1, que fica elevado ao quadrado. Aí, mais, escrevendo aqui, quem é o y? O y é 2 mais 2t. 2 mais 2t. Aí, menos 2 elevado ao quadrado. E temos mais, aí, o z vale 3t. 3t menos 3 ao quadrado. Isso tem que ser igual a 9. Ou seja, ficamos com uma equação, uma incógnita aqui. Mais 1 menos 1 corta. Menos t ao quadrado fica t quadrado. Aqui mais 2 menos 2 corta. 2t ao quadrado fica mais 4t quadrado. Aí aqui, o quadrado do primeiro fica 9t quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo fica menos 18t. Mais o segundo ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, né? 9. Isso é igual a 9. Aí, simplificando 9 aqui, somando dos dois lados, corta, fica 0 do outro lado. Juntando os termos aqui, t quadrado com 9t quadrado, 10. Com mais 4, 14t quadrado. Menos 18t igual a 0. Colocando aqui um termo do 2, já que os dois são múltiplos de 2, e um termo do t em evidência, aqui fica 7t, né? 2 vezes 2t vezes 7t, 14t quadrado. E aqui fica menos 9, 2t vezes menos 9, menos 18t. Isso é igual a 0. Então, como a multiplicação tem que ser 0, ou seja, ou t vale 0, ou o que está aqui dentro tem que valer 0, ou seja, o t tem que valer 9 dividido por 7, tá? Então, temos aí dois valores de t. Para cada valor de t, a gente descobre um ponto. Então, a gente tem aí, ó, para t igual a 0, substitui na reta, a gente vai ter que x é igual a 1 menos o t, 0, ou seja, 1. Y é igual a 2 mais 2 vezes o t, 0, ou seja, 2. E z é igual a 3 vezes o t, que é 0, ou seja, 0. Portanto, temos aí o ponto A, né, que eu disse para vocês, que vai ser para t igual a 0, que é exatamente onde está a localização do ponto que está dando a direção da minha reta, que é aí as coordenadas 1, 2 e 0. E a gente perceber aqui, ó, o vetor R, ele leva o ponto ali quase próximo tangente da superfície, mas não perto. 9 sobre 7 é um pouquinho maior, né? 1, alguma coisa. E aí ele carrega o ponto até chegar ali no B. Então, quando a gente fizer a condição de t igual a 9 sobre 7, a gente vai achar aí o valor das coordenadas do ponto B. Então, o x vai ficar 1 menos o t, ou seja, 9 sobre 7. Aí tira o mínimo múltiplo comum, né? Fica 7. Aí aqui vai ficar 7 menos 9, fica menos 2 sobre 7. Aí o y, a gente vai ter 2 mais 2 vezes o t, que é aí 9 sobre 7. Então, a gente vai ter o mínimo múltiplo comum é 7. Aí aqui vai ficar 7 vezes 2, 14. E aqui vai ficar mais 18. Então, 32 sobre 7. E z é dado por 3 vezes aí o t 9 sobre 7. Ou seja, vamos ter aí 27 sobre 7.
Portanto, as coordenadas do ponto B são menos 2 sobre 7. Aí a gente tem aí 32 sobre 7 e 27 sobre 7. Por curiosidade aí, ó, para mostrar para vocês, né? Menos 2 sobre 7 é aproximadamente aí menos 0,3. 32 sobre 7 é aproximadamente 4,6. E 27 sobre 7 é aproximadamente 3,9, tá? Então, se a gente pegar as condições aí do ponto B, a gente pode achar as coordenadas aqui que tangenciam, ó. Então, a gente pega aqui e desce, tá? Quanto mais bonitinho fizer o desenho, a gente vai achar o 4 aqui para frente, tá? Aproximadamente 4,6. Aí ali a gente tem aqui bem pertinho, ó, tá? Descendo no plano. Se a gente levar lá para o eixo X, ali o menos 0,3, aí aqui o 4,6, entre o 4 e o 5. E ali, levando para o Z, tá? A gente tem aí o ponto B, lá, o 3,9, tá? Que seria a altura aqui do ponto B, tá? Então, essas seriam as coordenadas aí onde a reta, né, intercepta e a gente quer achar os planos tangentes. Então, a gente achou aí as coordenadas dos dois pontos. Então, aqui vou anotar a coordenada do B, que é de menos 2 sobre 7, de 32 sobre 7 e de 27 sobre 7. Agora vamos falar aí das equações dos planos tangentes. As equações dos planos, né? A equação do plano geral, vamos falar primeiro, é dada por um AX mais um BY mais um CZ mais um D igual a zero, onde o vetor normal do plano é dado por A, B e C. Então, para escrever a equação do plano, a equação geral, a gente precisa do vetor normal e de um ponto, tá? Então, agora que a gente tem aqui o centro, né? E o ponto onde a gente quer achar o plano tangente, a gente consegue achar o vetor normal de cada plano, ó. Porque em relação ao centro, a gente tem um vetor aqui, né, entre esses dois pontos, e exatamente nesse ponto, eu vou colocar saindo da superfície o vetor normal, ele pode ser aí representar entrando ou saindo, tá? Para dar a direção do plano. Vou colocar aqui saindo, aqui seria o vetor normal. Normal do plano A, do ponto A, eu vou chamar plano alfa, tá? Então, teríamos aqui, ó, exatamente, né, nesse ponto aqui, perpendicular aí ao vetor normal, formando o plano, ó. Se a gente representar aqui, fazer a representação do plano, a gente teria aqui que vai ser exatamente o plano XY, né? Que é Z igual a zero, mas a gente vai demonstrar e chegar nessa equação de Z igual a zero, mas a gente já está vendo aí pelo desenho, tá? Que esse plano aqui tem equação Z igual a zero. Quem é esse vetor normal? Então, falando aí do plano, tá? Alfa, plano alfa que eu chamei, que é onde está o ponto A gente vai ter que a normal de alfa pode ser o vetor que dá a direção aqui entre C e o ponto A. Então, pode ser de C a A, ou seja, é o ponto A menos o ponto C. Então, a normal de alfa ficaria o ponto A, que a gente sabe aí que tem coordenadas igual ao do R, que é 1, 2 e 0, menos o ponto C, que é aí o centro da superfície esférica, 1, 2 e 3. Então, a gente vai ter aí 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0, e 0 menos 3, menos 3. Então, temos aí a normal
de alfa, né? Aí, ó, só na direção de z. Então, agora que a gente tem a normal, a gente pode aplicar a equação do plano geral. Então, a gente tem lá o valor de A, 0, que multiplica x. Aí, vamos ter mais o valor de B, que é 0 também, que multiplica y. E vamos ter mais o valor de C, que é menos 3, que multiplica z mais d, uma constante, igual a zero. Então, esse termo zero, esse termo zero, a gente fica com a equação que menos 3z mais d é igual a zero. Só que a gente tem aí da condição que o ponto A tem que satisfazer a equação do plano também, né? Porque é um plano tangente ali à superfície. Então, pegando o ponto A, que tem coordenadas 1, 2 e 0, ele pertence aí, né, ao plano alfa. Vamos colocar aí, pertence a alfa. Então, a gente tem menos 3 vezes o valor de z, que é 0, mais d, isso fica igual a zero. Então, esse termo zero, portanto, d é igual a zero. A gente fica com a equação menos 3z igual a zero. Portanto, aqui, menos 3z é igual a zero. Fica z, né, igual a zero. Passo menos 3 dividindo, 0 dividido por menos 3 é zero. E aí, a gente tem a equação do plano alfa, que eu já tinha falado para vocês, que é seu plano z igual a zero. E temos aí, agora, para achar aqui no ponto B, né? Então, a gente pega, faz a mesma condição em relação ao centro, né? A gente traça aqui essa linha, que vai gerar aqui um vetor, e a gente sabe que perpendicular, né, aqui tangenciando, a gente vai ter a condição de um plano. Então, para representar aqui, desenhar aqui de lado. Tá? E aí a gente tem um plano tangente aqui. E aqui a gente tem o vetor normal, que seria normal de beta, né? Aí nessa direção aí estaria o plano tangente na superfície naquele ponto. Então, para achar aqui, a gente precisa do vetor normal de B. Então, a gente pode escrever, né, o plano, que eu vou chamar de beta, plano beta, que é para o ponto B, tá? A gente vai ter que a normal aí de beta pode ser dada, né, que dê essa direção de C até B, para o vetor de C até B, tá? Ou qualquer múltiplo aí que dê a direção aí, né? Pode ser um vetor para lá, um vetor para cá. Então, vai ser B menos C. Então, a gente tem o ponto B, que é menos 2 sobre 7, 32 sobre 7 e 27 sobre 7. Menos aí o ponto C, tem coordenadas 1, 2 e 3. Então, vamos ter que a normal de beta vai ficar com coordenadas menos 2, 7, menos 1. Aí tira o mínimo múltiplo comum, fica 7. Aqui fica menos 2, lá fica menos 7. Então, fica menos 9 sobre 7. Aí aqui, mínimo múltiplo comum entre os dois termos dá 7. Aqui fica mais 32. E ali fica menos 14. Então, fica aí 18 sobre 7. Aí aqui, tirando o mínimo múltiplo comum entre os dois, fica 7. Aí aqui fica 27 e ali fica menos 21, né? 7 vezes 3. Então, fica 6, 7. Então, aqui a gente pode ver que é tudo múltiplo de 3 e tudo dividido por 7. Então, eu coloco um 3 em evidência sobre 7. Aí aqui a gente fica com menos 3. Aqui, dividido por 3, aqui fica um 6. E aqui fica um 2, tá? Então, a gente pode, portanto, aí, com esse vetor CB, posso simplificar e achar a normal de beta como múltipla, para não usar a fração, né? Menos 3, 6 e 2 apenas, tá? De vez usar aí o vetor CB, a gente pode usar só o múltiplo dele. Então, a gente pode escrever a equação do plano
como sendo A menos 3, aí que multiplica o X, aí a gente tem mais o 6, que é o B, que multiplica o Y, aí mais aí o C, que é 2, que multiplica o Z, mais D, isso tem que ser igual a zero. E a gente tem, além disso daí, né, o ponto B, que é dado por menos 2 sobre 7/8, aí 32 sobre 7/8 e 27 sobre 7/8, ele pertence, né, a beta. Então, a gente pode escrever menos 3 vezes o x, que dá aí menos 2 sobre 7, aí mais 6 vezes o y, que é 32 sobre 7, mais 2 vezes o z, que é 27 sobre 7. Aí, mais o d, isso tudo é igual a zero. Então, a gente vai ter aqui menos 3 vezes 2, a gente tem 6 sobre 7. 6 vezes 32 mais 192 sobre 7. E aqui mais 2 vezes 27, 54 sobre 7. Mais D, isso é igual a zero. Aí, isolando D aí, portanto, né? Aqui a gente soma tudo, 6 com 54, 60, 192. A gente tem menos 252 dividido por 7. Isso daí dá menos 36, tá? Vou escrever então a equação aqui. A gente fica com a equação menos 3x, aí mais 6y, aí mais 2z, mais o d, que é menos 36, igual a zero. Geralmente a resposta aparece aí no livro com x positivo, então multiplica tudo por menos 1, tá? Porque o vetor aí normal utilizado foi um vetor com x negativo, positivo, né? Ou seja, o oposto desse. Então, multiplicou menos 1, o beta vai ser dado, então, por 3x menos 6y menos 2z mais 36 igual a zero. É essa a equação desse plano aqui que eu chamei de beta. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!